Bismillahirrahmanirrahim. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Paz. É com muita alegria que nós damos início a este programa com o tema liderança. E para tal, nós temos os nossos ilustres convidados e vou pedir ao meu digníssimo querido amigo Fauzi para apresentar os nossos convidados. Assalamu alaikum, boa noite pessoal. Queria agradecer em primeiro a Deus, depois ao Sheikh Abu por me convidar a fazer parte deste programa e aos nossos convidados. Obrigado, doutora Priscila Simonato. Neste caso de doutora Priscila Simonato não tem qualquer semelhança, não é mera coincidência. Ela é a própria prima da nossa jornalista global, Sabina Simonato. Sério? Sério. É verdade. É verdade. É prima de verdade, é sanguíneo mesmo. Sanguíneo, prima de verdade. Eu tive o prazer de a conhecê-los juntos e assim, uma simpatia. Gente finíssima, de uma humildade. E o nosso irmão, o meu irmão, Sheikh Jihad. É um prazer. O prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. Queria agradecer muito a presença de vocês. Dois nomes maravilhosos, com conhecimentos vastos. E o nosso objetivo aqui é poder levar informações de que a gente vive no cotidiano com o islamismo ou sem o islamismo, com as mesmas condutas, né? Caráter, lealdade, bondade. A gente está sempre... A doutora é professora, na verdade, ela é mestre, doutora em direito previdenciário. É uma loucura isso, né? E ela é professora da Faculdade de Direito em São Bernardo, que ela dá aula sobre direito do trabalho e previdenciário. É um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu. E eu queria iniciar, se o senhor me permite, com a pergunta. Fique à vontade. E aí a gente já vai aproveitar e fazer esse link, né? Com esse seu conhecimento. Então, o Sheikh Jihad e o Sheikh Abu pode me corrigir se eu estiver errado, mas assim, os justos, o muçulmano que faz parte que faz a justiça, que é justo, ele reconhece o direito previdenciário do seu trabalhador, né? A gente se apressa em pagar os nossos trabalhadores. Então, na grande maioria, nós somos empreendedores, comerciantes e tal. Então, assim, para que todos entendam e saibam que isso está embutido na religião. Enquanto a senhora faz a lei, legisla e o pessoal pratica a lei, a gente tem isso também como conduta islâmica, né? Então, eu acho que é interessante abrir esse leque de informação. E aí entender, né? Nós conhecemos, já te passou várias pessoas pela minha empresa que se aposentaram. Doutor, eu vejo aquele sonho de se aposentar como se fosse chegar até os duendes com um pote de ouro. E aí, na hora que chega, aquela decepção, né? Ele cai... Primeiro na mão, se ele der sorte de pegar um advogado de boa fé, ele está bem feito. Senão, ele vai contar com o restante da falta da fé e a questão do fator previdenciário, ele que vai pegar ele pelo pé e ele nem sabia. Isso tem jeito, doutora? Isso tem solução? Vamos lá, antes de mais nada, boa noite a todos, boa noite Sheikh Abu, boa noite Sheikh Jihad, boa noite Fauzi, boa noite a todos que nos assistem. Uma satisfação muito grande estar junto a vocês, para discutir temas tão relevantes e trazer essa questão da importância para toda a sociedade. E a sua pergunta é uma pergunta que me agrada muito, porque, como o senhor mesmo mencionou, estamos diante de muitos empreendedores. E dentro dos empreendedores, eles têm uma posição muito importante dentro da sociedade, porque eles empregam muitas pessoas. Eles levam a vida para muitas famílias, porque quando eles empregam alguém, eles estão levando a dignidade não só para aquela pessoa, mas para toda a família. E nós temos aqui os direitos trabalhistas desses trabalhadores, então, o vínculo de emprego desses trabalhadores, que, consequentemente, então, lhe garante o direito previdenciário. Todos aqueles que são hoje empregados, eles são obrigados a contribuírem para a Previdência Social, que no futuro vai lhe garantir essa aposentadoria. E além de ter a garantia dessa aposentadoria, digo que, claro, nós almejamos um dia poder se aposentar depois de todo o tempo contribuído. Mas muitas vezes, no meio do caminho, vem alguma questão que nós não esperávamos, como, por exemplo, uma doença que vai gerar uma incapacidade. Muitas vezes vem a morte.
daquela pessoa que estava trabalhando. Então, a Previdência tem esse papel de garantir a aposentadoria e também garantir para que aquelas pessoas, caso aconteça alguma situação inesperada, que ela possa ter o benefício previdenciário. Então, ao garantir esses trabalhadores essa contribuição, sem dúvida alguma, está levando a dignidade a ele e toda a sua família. Ótimo. Lembrando, né, doutora, que também nós passamos por um processo grande de terceirização Sim. e isso, quando se é justo, quando é de direito a terceirização, Ok. porque ela também dá o benefício de saúde, quando tem o auxílio doença, essas coisas também são requeridos pelo pessoal da terceirização, mas na verdade o ideal é de quem presta aquele papel, aquele serviço todos os dias. Fiscalizar. É exatamente isso. É fazer acontecer e valer a regra, né? Exatamente. Sheikh Jihad, nosso queridíssimo, vamos do lado religioso, nós conhecemos o dito do profeta, nosso querido e amado profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, e com os demais profetas, que deve-se pagar ao funcionário ou àquele nosso colaborador que está ali trabalhando conosco antes do suor dele cair no chão. Então, as palavras são suas para daqui para frente continuar. Do lado islâmico, nós queremos ouvir qual é o direito deste contribuinte, qual é o direito daquele que está ali no seu dia a dia trabalhando para o nosso bem-estar e para o bem-estar da família dele. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Queria cumprimentar o Sheikh Abu, o nosso irmão Fauzi, doutora Priscila. Eu agradeço pelo convite e agradeço também por essa aula. Em pouco tempo já aprendemos. Já sei o que eu tenho que me preocupar. Ou que não preocupar, né? Ou que não. O que acontece? Ela falou uma palavra importantíssima que resume, acredito que o trabalho honesto, que é a dignidade. Trabalho tem a ver com dignidade. Trabalhar, passar a sua vida de trabalho útil no trabalho, trazendo o seu pão, né, de cada dia de forma honesta, trazendo dignidade para si e para a sua família. E depois de parar de trabalhar e se aposentar com dignidade. Uhum. Deus no Alcorão Sagrado diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. E em verdade nós enobrecemos o ser humano. Então o ser humano ele é nobre, independente da sua religião, independente da sua cor, independente da sua raça, independente do seu credo, ideologia, não importa. Todo ser humano ele é digno, ele é honrado. E essa honradez tem que acompanhá-lo e tem que ser preservada durante toda a sua vida. Ele dormindo ou acordado, trabalhando ou não. Inclusive, até o desempregado, ele merece dignidade. Até o morto, né? Exatamente. Por isso que dentro da religião islâmica, quando a pessoa morre, é dever dos vivos, sendo parentes ou não, darem dignidade a ele e honrá-lo depois da sua morte, banhando e fazendo o seu funeral de forma digna, sepultamento de forma digna. Então, o ser humano, por isso que não pode mutilar o corpo do ser humano, não pode escravizá-lo. Escravizar nos moldes antigos, né? Nos atuais também. E também nos atuais. Exatamente. Então, preservar a dignidade do ser humano é manter a sua honradez viva. Às vezes ele não sabe, mas se nós sabemos, nós vamos ajudá-lo, orientá-lo. Esse é um ponto muito importante, né? Às vezes ele não sabe, mas cabe a nós, tanto a doutora como o Sheikh, cabe a nós orientá-lo e agir de forma correta. Isso é uma situação que nós vemos muito em que, às vezes, as pessoas tiram proveito
tanto do lado do direito penal como da religião, como é que fica a situação daquele patrão ou daquele chefe que ele sabe do direito do seu colaborador, do seu funcionário, ainda assim ele, vamos usar aqui a palavra, rouba o direito dele ou toma o direito dele? Então, aqui, por isso que a gente fala, manter a dignidade. Se ele não sabe o direito e eu sei, eu sou patrão dele, é minha obrigação perante os meus valores religiosos, perante Deus e perante a lei. A lei, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, mas ela tem uma lei que ela deve seguir. E para isso os garantidores da lei são os advogados, né? Os juristas são os garantidores da aplicação dessa lei e garantia das pessoas que têm direito. E eu, como patrão, eu tenho que garantir para ele e não posso roubar esse direito dele ou enganá-lo. Então, se ele não sabe, eu devo orientá-lo. Quando você cita no começo, Sheikh, você citou uma passagem, uma fala do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. O profeta Muhammad é como Jesus, é como Moisés, são enviados de Deus para serem líderes, para serem exemplos. Então, eles trabalhavam, muitos deles foram empregados, funcionários e também patrões. Sim. Porque eles tinham uma vida cotidiana, apesar deles serem profetas, mas eles comiam, bebiam, casavam, morriam. Faziam comércio. Normal. Então, que ele, quando passa esse texto, né, o profeta Muhammad diz: pague o seu funcionário antes que o seu suor seque ou que caia. O que está falando aqui? Está falando de garantir a dignidade dele. Garantir a dignidade. Não atrasar premeditadamente. Não atrasar premeditadamente. Porque pode acontecer que eu não tenha, mas não é premeditado, não é proposital. A circunstância, aconteceu alguma coisa. Mas mesmo assim, eu tenho que preservar a dignidade dele. Pagá-lo em dia. Pagar e pagar o equivalente, proporcionalmente ao seu trabalho. Não diminuir ou aproveitar da fraqueza dele, da fragilidade dele, ou do pouco conhecimento que ele tem sobre o salário por esse trabalho. Os seus direitos. Doutora, a gente está falando de valores. Se tivesse essas regras cumpridas, não teríamos tribunal, né? Não, eu estou encantada. Só Eu estou pra gente encantada entender, né? porque tudo que o senhor está dizendo, nós temos previsto na nossa Constituição Federal. O senhor trouxe aqui a questão da dignidade, me chamou muito a atenção a sua fala sobre trazer a dignidade, inclusive para o desempregado, nós temos, e isso previsto na Constituição Federal. Isso, inclusive, entra dentro da questão da ordem social, em busca do bem-estar social, da justiça social, que o desempregado também tem os seus direitos garantidos. Por quê? Aquele que está desempregado, ele precisa comer, ele precisa também sobreviver. É digno também. É digno também. Se tudo isso, se nós aplicássemos realmente aquilo que está dentro da nossa Constituição Federal, tudo seria perfeito. Dar valor ao trabalhador como se deve, remunerá-lo adequadamente. O senhor equiparadamente com o trabalho com o dele, trabalho que ele exerce. O senhor comentou aqui sobre a questão da escravidão, que infelizmente ainda continua existindo. Muitos trabalhadores são explorados, não são remunerados. Nós vivemos um mundo em que as pessoas desconhecem os seus direitos e, por necessidade, acabam se submetendo àquelas situações e, muitas vezes, de forma premeditada. E isso cabe, então, a nós levarmos o conhecimento para essas pessoas. Muitas pessoas desconhecem o seu próprio direito, desconhecem quantas horas diárias eles podem trabalhar, quando tem direito a uma remuneração por hora extra, o que é um adicional noturno, se pode ou não pode trabalhar no final de semana, se ele pode se afastar do trabalho, se não pode. Muitas pessoas desconhecem e, por medo de perder o seu emprego, acabam se submetendo àquelas questões. Se sujeita porque, né?
precisa do trabalho, precisa de Exatamente. manter a dignidade, a honradez, voltar para casa com um emprego e ele ser o Exatamente. mantenedor e ele ser o pai de família. Assim a mulher também hoje. Sim, A mulher está no mercado de trabalho sim, grandemente hoje. sim. O Sheikh estava falando agora há pouco sobre Jesus e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles são exemplos de líderes por exemplos, né? Por boas condutas, por não só pela religião, mas de praticar no meio de todo Sim. mundo. Então isso é uma coisa bacana. E eu queria perguntar para a doutora, e para o Sheikh também, são dois professores, eu acho que vocês professores nos ligam ao desconhecido. Eu desejaria a todos eles, como eu aprendi, salário de jogador de futebol e status de deputado. Seria Maravilhoso. Seria maravilhoso. Gostei Acho que é o que dessa. cabe pra você. Gostei. É o que cabe para vocês, entendeu? Gostei. Mas se achar que eu tô exagerando, fica com o salário de deputado, tá bom. Tá ótimo. O status de jogador de futebol que também tá legal. Tá bom, tá ótimo. Mas a gente precisa acertar isso e dar a valorização do profissional da educação que nos liga ao desconhecido. Hoje a gente tem a internet. Eu me lembro que o ministro Alexandre de Moraes, numa ocasião, de uma maneira mais firme, ele disse que a internet deu voz aos imbecis. Eu entendo que ele tenha falado isso num momento de nervoso e tal, mas é que você assiste muitas coisas na internet. E a senhora e o senhor ser líder de uma juventude que está na escola, isso você já se deparou concorrendo com o Google? Isso tem sido muito difícil. Hoje em dia, nós temos uma geração muito imediatista. Costumo dizer que, quando eu era criança, eu esperava o momento certo para assistir o desenho, porque eu não conseguia, não tinha o desenho disponível a hora que eu queria. Eu tinha que acordar cedo, ou esperar mais um pouco, ou assistir aquela hora, ou não assistia. Hoje não. Hoje em dia, a juventude tem, hoje no seu smartphone, qualquer acesso a tudo. E é muito imediatista, então se eles assistem a uma aula de 2 horas, por exemplo, eles querem logo que você diga a resposta, eles não querem aguardar a conclusão do seu pensamento, eles não querem ler um livro completo, eles querem um resumo. Isso tem sido muito dificultoso. E, claro, temos exceções a essa regra, temos muitos alunos comprometidos que sabem da importância do estudo, mas a gente tem que levar essa juventude a essa consciência de que é necessário a paciência, é necessária a dedicação, é necessário o respeito ao outro. E não digo, eu enquanto professora, a questão de eu ser professora, naquele momento eu sou autoridade dentro da sala de aula. Então, o respeito deve existir. Não estou dizendo que eles são submissos a mim, não é isso, mas é o respeito, é me ouvir, é ouvi-los também. Para que eles sejam respeitados, eu preciso ser respeitada também em sala de aula. Essa é a nossa troca, esse é o nosso respeito. Sem dúvida, eu posso ter uma linguagem com jovens. Hoje, na graduação, muitas vezes me deparo com recém-saídos do ensino médio. Muitos ingressam na faculdade aos 17 anos de idade, ainda são muito jovens. Nós temos que ter uma linguagem, então, acessível a esses jovens, nós temos que acolher esses jovens, nós temos que mostrar o caminho a esses jovens. E eu gosto muito de dizer a eles, né, contar a minha história, dizer como que eu ingressei na faculdade. Ingressei na faculdade também aos 17 anos de idade, fiz a faculdade, estudei, trabalhei, fiz estágio, porque muitas vezes eles olham hoje, até voltando a essa questão de rede social, hoje em dia muitas pessoas levam a questão da ostentação, mostram uma vida que não existe. A vida da rede social é uma vida que não existe, a vida não é simples como vida. Não é. A vida não é assim como está na rede social. Hoje podem me ver na rede social feliz, passeando, viajando, mas eles não conseguem enxergar o que você construiu para chegar lá. Então, toda a base que você teve, o respeito que você teve com a sua família, a construção com a sua família, a parceria com a sua família. E você abriu mão da sua vida. Abri mão da minha vida. Eu tenho 2 filhas, sou casada, tenho 2 filhas, trabalho muitas vezes, não tenho um contato de 24 horas ali com as minhas filhas, porque eu estou no trabalho, mas tento levar a ela, então, esses valores, esses princípios, de que
Nós precisamos ter respeito um no outro, nós precisamos, então, batalhar para chegar onde chegamos. Nada vai cair do céu, nada. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos respeitar o outro. Então, é levar isso para a juventude. Eu acho muito importante que a juventude entenda que ainda nós temos que ter essa base tão importante. Acreditar em Deus. Acreditar em Deus. Primordial, acreditar em Deus. Saber que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Ter ali os seus pensamentos, as suas ideologias, mas saber respeitar o outro. Isso falta muito hoje, né? Saber respeitar o outro. Saber respeitar a tolerância, respeitar as diferenças. Claro, eu, enquanto professora, tento plantar essa semente nos alunos. Eles serão líderes de amanhã. Exatamente. Comentava aqui com o Sheik Jihad, antes de iniciarmos, lá na faculdade nós temos um curso de especialização em diversidade e trabalhamos muito essa questão de diversidade, seja em razão de gênero, seja em razão de raça, seja em razão de idade, religião. Então, respeitar a diferença. Nós precisamos saber conviver e saber respeitar a diferença. Esse é o caminho, né? Respeitando um ao outro, nós conseguimos que tenha uma paz e harmonia, né, em todas as situações. Complementando o que ela disse. Assim, ela fechou tudo. É claro. De forma alguma, tenho muito que aprender. Eu só queria pedir desculpas, doutor Juliano, eu não mandei um beijo para ele, um grande amigo, esposo da doutora Priscila, que é um grande amigo, nosso doutor Juliano, nosso delegado do 6º DP, fala a verdade. Sem dúvida alguma. Também te deixo um beijo, doutor Juliano, mais conhecido como meu marido em casa. Doutor Juliano, gente boa. Gosto muito dele. E ele também do senhor. Eu sei. Ele gosta muito do senhor. Todas as vezes que ele encontra o senhor, ele chega em casa e me conta muito feliz. Eu queria achar um cara falar mal do senhor. Tudo bem, pode ficar à vontade. Eu acho que minha esposa... Eu falei homem. O que acontece sobre a questão do respeito que a senhora falou, primeiro, a questão da organização social. É necessário que nós tenhamos essa organização social. Então, é preciso ter respeito a essa hierarquia. Exato. E essa organização, porque tem aquele que ensina, que guia, e tem aquele que está se iniciando, que vai se tornar amanhã um guia e vai ocupar o papel, né, do seu professor. A segunda questão, que é de extrema importância e passa pela educação, e passa por um bom líder. E os bons líderes têm que estar primeiro em casa, dentro da família. Pai e mãe, esses têm que ser os melhores líderes. Esses são os exemplos. E os exemplos têm que ter exemplos que eles vão imitar. A gente lia nos livros, né? E os professores falavam, se você não for um sábio, imite-os. Né? Se você não for um sábio, imite o sábio. Pelo menos imite. Veja os passos dele. Sem dúvida. E quem melhor do que os profetas? E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e com os demais profetas, diz: Al-ulama warathatul anbiya. Os sábios são herdeiros dos profetas. Então, os professores, os líderes, aqueles que nos ensinam, que nos treinam, eles fazem o trabalho dos profetas. Pois o profeta Muhammad, completando, ele diz, pois os profetas não deixaram de herança nem ouro e nem prata, mas deixaram conhecimento. E quem adquirir desse conhecimento, adquiriu um bem muito grande. Então, os professores, aquele que te ensina o caminho do bem, não os professores maus, né? Eles fazem o trabalho dos profetas, que é orientar, que é guiar, né? De dar o seu melhor para que essa pessoa... na realidade, o que o professor faz? Não, mas ele está sendo pago para isso. Não, o professor não está sendo pago para isso. Ele está sendo pago para não se ocupar com um trabalho para se dedicar a isso.
Por isso que os nossos professores eles vão dizer que nós não ganhamos o salário para dar aula a vocês, nós ganhamos salário pelo nosso tempo. Exatamente. Vocês estão Pelo pagando o tempo nosso... que eu tô ocupado aqui, eu tô te ensinando. Você sabe que a doutora fez um comentário agora sobre a era, a situação que nós estamos vivendo, tudo diferente. Eu li uma matéria, se a matéria não estiver errada, que eu acredito que não esteja, mas eu vi o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ele simplesmente espancou a esposa dele. E essa é a matéria, com fotos e tal. A pergunta que eu te faço é, doutora, a senhora pode legislar, o Congresso pode legislar, pode ter excelentes advogados, mas a gente fala na religião islâmica, se a gente não mudar por dentro, primeiro por nós, o que que leva, qual foi o tipo de liderança que esse senhor exerceu num país, se passa na cabeça dele um dia, por qualquer que seja o motivo, espancar uma mulher? É isso, a quem nós estamos entregue, o que que nós estamos vivendo, qual é o nível de conduta, qual é a linha o mínimo permissível? Deve ter uma razoabilidade, né? Que é o mínimo permissível. A pergunta tá tudo assim? Tá tudo o líder do país, ele foi presidente de um país, tá tudo assim? Por isso que nós acabamos de mencionar que a liderança vem dentro de casa, com exemplo dos pais, pai e mãe, que agradeço aqui o meu pai e minha mãe pelos exemplos que eles me deram, e o exemplo que nós damos aos nossos filhos. Os nossos filhos nos imitam, não pelas nossas atitudes, eles não repetem as nossas falas, não adianta nós mandarmos eles fazerem algo, eles nos espelham. Vocês mencionaram aqui sobre o Juliano, meu marido, esses dias, ele tem muito livro em casa, muito livro. E eu falei para ele, Juliano, tem muito livro aqui dentro de casa, não cabe mais livro. E estava espalhado dentro de casa. E a minha filha menor passou, pegou um dos livros e folheou esses livros. Ele falou, olha por que os livros estão espalhados. Tá vendo? Porque ela está me imitando, ou seja, ela está lendo, ela está aprendendo com o meu exemplo. Não adianta eu falar para ela ler, que ela não vai ler e eu não ler. Então, Isso é verdade. É isso. O exemplo vem dentro de casa. Impressionante. Então é isso que falta. A minha esposa passa depois de mim recolhendo os livros. É bem por aí. Doutor Juliano, eu entendo. Eu vou guardando todos os livros. Toda vez que nós saímos, ele quer ir numa livraria, eu falo, não tem mais espaço para livro, não cabe mais. Aí eu sou um pouco egoísta, porque eu levo para o meu escritório, né? Então ele não tem por que reclamar de mim. Então, é acreditar em Deus em primeiro lugar e ter essa liderança dentro da família. Nós precisamos desses líderes, então, em toda a nossa sociedade, em todos os espaços. Seja governando, seja em cargos de professores, seja em qualquer cargo de liderança, nós precisamos, então, de pessoas que tenham essa integridade moral, né? Que tenham essa integridade moral, que sejam líderes dentro da sua família em primeiro lugar. Líderes dentro da família, desculpa aqui, nós temos uma passagem ali no Alcorão Sheikh Jihad, quando se fala de líderes dentro da família, que ela nos chama a atenção e nós queríamos a sua participação e colaboração e a explicação deste cenário, onde a Maria, mãe de Jesus, ela vem com uma criança no colo, diante do seu povo. Quem é essa criança? Jesus. Que a paz de Deus esteja com ele e os demais profetas. Quando ela vem com esta criança, o que o povo fala para ela? Fala sobre ela ou sobre os pais dela? Sobre os pais. Sobre os pais dela. Impressionante. É isso. A Maria, mãe de Jesus, ela veio com a criança. Ao invés de chamar ela de alguém de má índole, etc., foi perguntado a Maria, foi dito a Maria, nem o seu pai era alguém de conduta errada e nem a sua mãe era alguém de má vida. Que mensagem que Deus está querendo nos dar aqui no Alcorão? Melhor, para os pais, qual é a mensagem que Deus está nos a dar aqui no Alcorão? Por isso que eu aceitei o convite. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz,
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Todos são pastores e todos são responsáveis pelo seu rebanho. E o governante, ele começa a citar alguns exemplos, facilitando, que é o trabalho do professor, né? Facilitar. E ele vai facilitando para nós entendermos como é que todos são pastores e todos são responsáveis pelo seu rebanho. Ele diz, o governante é um pastor e é responsável pelo seu rebanho. Quem é o rebanho do governante? O O cidadão, né? O cidadão. E o marido, o pai, ele é um pastor e é responsável pelo seu rebanho. Quem é o rebanho do marido? Quem é a sua família? E a esposa, Ela também. dentro da sua casa, é pastora e é responsável pelo seu rebanho. Todos são pastores e todos são responsáveis pelo seu rebanho. Você é um pastor, você é um líder. Você é responsável pelo seu rebanho. Qual que é o seu rebanho? Pode ser o seu patrimônio. Algo que foi colocado em confiança. E qual é a maior confiança que Deus colocou na mão dos pais? A educação dos filhos. Não existe maior do que isso. Por isso que Deus no Alcorão Sagrado diz, ó fiéis, protejam a vós mesmos e a seus familiares do fogo do inferno. Então ele está mostrando, está determinando, esses aqui são vocês são responsáveis por eles. Vocês têm que ser bons exemplos para eles. Tem uma questão quando você fala, essa criança é mal educada. A gente fala Pois de é. quem? Os pais, Os olha. pais. Foi eles que não educou. A Exatamente. gente não fala dela. Não. Menino mal educado. Não, a gente Dos não está pais. falando dele. Então lá A gente atrás, está falando quer dizer, na verdade, de já, quem né? mal educou. Subhanallah, isso quer dizer que já se repete aquilo que aconteceu com a Maria lá atrás. Uhum. Quer dizer, quando as pessoas falam esse é mal educado, estão a referir aos pais. E Porque foi- ela teve uma coisa de má conduta, né? Qualquer. Quando você fala essa criança, ou essa pessoa, ou esse adulto, essa pessoa teve berço. Ninguém está falando do berço. Não, tá remetendo aos pais Tá também. remetendo. Também aos pais. Não teve família, não teve educação. Uma pessoa de berço. Uma pessoa de berço significa que ela foi acolhida por pais responsáveis, pais conscientes da sua responsabilidade. Então, e uma dos sinais do fim do mundo, a doutora é de berço, percebe-se já. Obrigada. Só de reconhecer e agradecer os pais, você já percebe. Quando a gente fala sobre a questão do respeito, fala da questão dos pais, no dia de juízo final, nós seremos responsabilizados por todo aquele que foi colocado na nossa responsabilidade. E um dos sinais do fim do mundo que o profeta citou é o quê? إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. Se a confiança for perdida, pode esperar o fim do mundo. O que é a confiança ser perdida? É alguém for depositada uma confiança em alguém e ele não estiver à altura dela e não for responsável o suficiente. Ele negligenciar essa responsabilidade. E aí voltamos. Qual que é a maior responsabilidade que os pais têm? Educação. Seus filhos foram Ele é o depositados. fiel depositário, né, doutora? Exato, Juridicamente falando, sim, ele é o fiel depositário. Exatamente, eu gostei da definição, fiel depositário. Ele é o fiel E a depositário. educação vem de casa, não adianta querermos levar para a escola a educação. Nós vemos hoje muitos pais querendo que a escola eduque seus filhos. A escola responsabilizar a escola. A escola está para ensinar o conteúdo pedagógico. A educação vem de casa. Eu insisto muito, sabe, o Sheikh, doutora, o Sheikh Abu tem percebido, nós estamos às vésperas da eleição. E a gente vai escolher um líder municipal e o pessoal que vai legislar junto com ele. É de suma importância, sabe, doutora? Mesmo que seja prefeito e ele não tem nada a ver com isso,
mesmo que ele seja vereador, mas ele entenda que ele possa investigar e poder combater o trabalho, a analogia à escravatura, que infelizmente existe. A gente assiste nos dias de hoje, se você for para o interior próximo aqui, Ribeirão Preto, ainda tem senzalas sendo descobertas, né? A pessoa que fica... Liderar não é sobre ter reféns. Liderar é sobre transmitir aquilo que você consegue, vender. Eu sou um líder do meu trabalho, eu sou apaixonado por todos que trabalham por mim, porque eu acho que é uma troca, é uma ligação boa, né? E não pode ser só o patrão e o funcionário, porque isso cansa. Ele se cansa, eu me canso dele, ele se cansa. E a gente tem que ter uma relação. Uma equipe. É uma equipe, é uma troca. Troca. Ele acredita no meu... Ele compra a minha ideia. Eu tenho pessoas que compram a minha ideia. Sim. Não, eu gostei da sua ideia, perfeito, acho que é isso mesmo. Assim como eu compro a ideia, não, mano, tá certo, pode fazer assim que eu adorei a sua ideia. Não querendo puxar a bola para o seu lado, mas eu sou testemunha disso. Às vezes eu vou lá logo depois da oração da manhã e os funcionários estão chegando. E é aquele abraço, é aquele beijo entre, quer dizer, patrão e funcionário, que eu me pergunto, como é que você conseguiu isso? Ainda dias atrás eu estava lá e perguntei para ele, como é que você conseguiu montar esse time? Que existe ali uma ligação bem forte entre eles. Tá de parabéns. Aqui eu ouvi. Antes de eu morrer, é melhor eu deixar isso claro. Obrigado. Isso, sabe, quando um pai recebe um elogio de um filho, é como eu escuto isso agora, por exemplo. Entendeu? Eu fico... Porque foi depositado em mim a confiança de que eu vou ser o líder deles e eles estão sendo liderados por mim, acreditando que eu estou fazendo o meu melhor. E aí a gente sempre orienta, a gente explica sempre, a gente tá sempre, qualquer problema pessoal, a gente senta, vem cá, senta aqui um pouquinho, vamos tentar achar uma saída. Pô, ainda bem que você falou comigo. Então isso acontece, isso é um papel de líder. Nós estamos chegando Isso é ser líder. Isso é ser líder. Essa é a diferença. Eu acredito que seja isso. Exato. E aí, assim, nós estamos à vésperas de uma eleição municipal, nós já falamos, mas assim... E o pessoal espera um fator, lógico que a prefeitura tem a previdência municipal, mas não tem nada, pega só o pessoal que sofre também, que reclamam também. Servidores públicos. Que reclamam também. Mas, enfim, a senhora vê saída para esse fator previdenciário? Porque assim, é muita coisa... Eu lembro do carnê do INPS, que tinha que ser preenchido, já vinha carbonada, e a pessoa errava, ela ficava desesperada, eu errei uma folha, o que eu faço? Não tinha nada digital, não tinha nada... Se perdeu o carnê, hoje não, hoje acho que é diferente. Tudo digital, Hoje o cara aperta o botão, falta 35 anos para você se aposentar, vai embora. Hoje tem aplicativo, consegue consultar. Isso, perfeito. E aí eu fico me perguntando, baseado nisso tudo, né? O homem foi para a Lua em 1969, um ano depois que meu irmão nasceu. Desculpa. Entregou a idade. Desculpa. É que fica mais fácil de guardar, né? Muita coisa, né? Muita informação. Foi mal? Eu não sei, pergunta pra ele agora, você vai ter que ver. Ele é um coroa bonito, Então, assim, o homem foi à Lua em 1969 e a gente ainda não descobriu um fator previdenciário para o Brasil, doutora? A questão da previdência no Brasil tem sido debatida diariamente, todos os momentos falamos sobre reforma da Previdência. E algo é certo, ainda bem que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. A realidade que nós tínhamos em 1991, e falo 1991 porque foi a legislação que veio depois da Constituição de 88, trazia que uma mulher podia se aposentar aos 25 anos de contribuição, então se ela começasse a trabalhar aos 14, quando era possível, aos 39 anos ela estaria aposentada. E hoje não é mais essa realidade que nós temos. A expectativa de sobrevida do brasileiro aumentou muito, então foi necessário uma reforma para que conseguisse pagar o valor dos benefícios a essas pessoas. Qual que é o grande problema do Brasil? A grande desigualdade social. Por quê? Existem profissões em que trabalhar por mais do que 30 anos é fazer com que a pessoa morra no trabalho. É insalubre. É totalmente insalubre, uma profissão totalmente desgastante. E existem outras profissões que, sem dúvida alguma, a pessoa consegue continuar muito mais tempo dentro daquele trabalho.
Se nós olharmos o Brasil, nosso Brasil é enorme. A nossa realidade, a realidade do Sul é totalmente diferente da realidade do Nordeste, da realidade do Sudeste. Então, nós não temos essa uniformidade da nossa sociedade e a gente não consegue ter também essa uniformidade da aposentadoria. Mas tem que ser debatida essa questão. Claro que as regras, quando alteradas, tem que tomar muito cuidado para quem vai ser atingido, porque a reforma atingiu pessoas que estavam próximas de se aposentar e adiaram a aposentadoria por 10, 15 anos. Mas isso precisa ser muito debatido. Inclusive, eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, sobre se o Brasil deveria fazer uma nova reforma da Previdência ou não. E eu mencionei que as novas tecnologias, hoje, elas não têm contribuição social, não têm contribuição previdenciária. Então, nós teríamos que pensar numa outra forma de arrecadação para que o trabalhador não fosse afetado, para que nós voltamos à questão da dignidade, para que nós pudéssemos, então, dar a dignidade àquele que trabalhou. A senhora disse que aquela ocupação não tem um código de contribuição, é isso? A tecnologia hoje, um aplicativo, fiz um aplicativo, estou ganhando dinheiro com esse aplicativo. Não existe contribuição social sobre isso. Mas ele usa, por exemplo, o hospital público. Um exemplo. Sim. A saúde é um direito de todos. Sim. A saúde, hoje, quando eu falo hoje, depois da Constituição, é um direito de todos, é um direito universal. Contribui ou não para a Previdência Social, a saúde é um direito de todos. A Previdência não. A Previdência, para que você tenha direito, você precisa ter a contribuição que nós chamamos de uma contribuição efetiva. Você precisa de remuneração, você precisa de trabalho. Existe uma possibilidade, se você não trabalha, de você recolher como facultativo. Mas todo aquele que exerce uma atividade remunerada, ele é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Quando traz essa palavra obrigado a contribuir para a Previdência Social, traz um peso. Eu sou obrigado a contribuir. Mas isso é importante porque quando se traz essa obrigatoriedade de recolher, o Estado está concedendo a essa pessoa uma proteção social. Nós temos um artigo da Constituição que diz o seguinte: a ordem social tem como base o primado do trabalho. Então, tudo começa do trabalho. Então, primeiro nós temos que ir o trabalho. E tendo trabalho, nós temos o objetivo do bem-estar e da justiça social. Então, tudo começa com o trabalho. Quem trabalha, contribui. Quem contribui, tem direito de se aposentar. Quem trabalha, tem dignidade. Quem está contribuindo, tem dignidade, porque vai conseguir se aposentar com dignidade. Este é o caminho. Então, buscar um equilíbrio. E eu falo buscar um equilíbrio porque, claro, nós não podemos também aqui onerar totalmente os empresários, as empresas. Nós sabemos da dificuldade, principalmente dos pequenos empreendedores, o quanto é difícil de empreender. Sabemos a dificuldade em razão de tantos impostos que nós temos, como que é caro empreender no Brasil. É muito caro empreender e muito dificultoso. Muito dificultoso. Muito custoso. Muito custoso. E muitas vezes aquele que se arrisca a empreender também não tem, muitas vezes, o conhecimento necessário de como deve ser feito, o caminho que deve ser percorrido, como garantir o direito dessas pessoas. Então acaba sendo muito custoso e muitas vezes ele se perde no meio do caminho, ele também acaba gastando o que não tem. Gastando o que não tem e acaba ficando em dívida. Exatamente. E sai pior do que Exatamente. Então tem que levar o conhecimento a todas essas pessoas e buscar um meio termo para que todos possam ter uma dignidade. Doutora, eu ouvi por 2 vezes a senhora falando que, com todo respeito, que tem que levar o conhecimento, tanto para a senhora como para o Sheikh Jihad, como para o Fawzi. Como levar esse conhecimento? Porque hoje nós estamos aqui, conseguimos ouvir, estamos a aprender, somos gratos, mas agora, para os demais, como levar esse conhecimento? Como levar esse conhecimento? Uma tarefa muito difícil. E isso é papel do Estado. Quando eu falo do Estado, dos governantes. Isso está dentro de onde? Isso está dentro da legislação. Existe um serviço da Previdência Social que é o serviço um serviço social. Esse serviço social seria, então, o INSS ir às ruas e levar o conhecimento a essa população. Ter o balcão ali, a pessoa ir
perguntar do seu direito e saber como ela vai ter que contribuir, como que ela vai ter que... quais são as possibilidades da aposentadoria dela. Existe esse serviço. O que precisa ser é um serviço efetivo, um serviço... Esteja à mostra, né, à disposição de Exatamente, todos. que esteja à disposição de todos. Hoje, muitas vezes, as pessoas acabam se valendo de advogados, mas não são todos que têm condições de Talvez não contratar. tivesse nem necessidade. Exatamente. Mas e o medo de cair? Exatamente. Desculpa, mas assim, ó, é que tem coisa que o segurado, por exemplo, vai procurar num smartphone e ele acaba sendo vítima de um golpe. Golpe, sem dúvida. É que nós estamos, nós estamos poupando palavras aqui porque o nosso tempo é curto e a gente não quer perder esse tempo com essas coisas. Mas assim, Chair, tem gente que deixa esse fator que a doutora colocou agora, de que teve que fazer uma nova reforma, fez a reforma para poder dar tempo do Estado arrecadar o dinheiro para poder continuar pagando, porque tem pessoas que usam de CPF de morto para poder... Sim, muitas fraudes. Aí a gente volta para a questão do berço. Do berço, do berço, né? Porque aí você tem a questão, Mas você entende, pega todo mundo, né? Pega todo mundo. Igual- Prejudica todo mundo. isso. o ex-presidente que Espancou, espancou a esposa. Eu acho que ela tropeçou. Na visão, talvez no depoimento dele. O que acontece? Talvez o depoimento dele. O que acontece é que a religião e a lei, ela determina. E agora cabe ao seguidor da religião, ao cidadão, ao funcionário, à pessoa, ao membro da família, ao membro do grupo, aplicar isso na vida dele. Porque você coloca, ensina, orienta, mas no final volta para o seu livre-arbítrio. Você tem recompensa e tem punição. E mesmo assim, muitos abrem mão da recompensa, abrem mão e fazem as más escolhas e se arriscando a ser passíveis da punição. Isso é questão de decisão pessoal. Então, Deus garantiu para cada pessoa a honradez e a nobreza. Faz se quiser, né? O problema é que está nas minhas mãos manter também ou não. Eu estar à altura disso ou não. Abrir mão da minha dignidade ou não. Eu posso me colocar. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz: não é cabível e não é permitido a uma pessoa se humilhar. A pessoa, ela se colocar numa situação de humilhação, ela está se humilhando. Porque se Deus te deu dignidade, você não pode se colocar em situação de humilhação. Quando você abre mão da sua dignidade, você está se humilhando. Isso. E aí, a própria pessoa. Então, muitas vezes, a gente está falando de seres humanos, e os seres humanos erram. Um erra aqui, outro erra aqui, outro erra. Se aconteceu uma vez, ou aconteceu alguma coisa, tal, ele perdeu, você fala, bom, ele vai ser passível de punição por isso, tal, essas coisas. Mas foi uma vez na vida dele, aconteceu alguma coisa, mas ele se corrigiu. Ok. O problema é quando isso... Vira costume, né? É o tradicional. É da pessoa. Os modos operantes. Exatamente. Né? Esse é um perigo. Esse é um perigo, porque a própria pessoa, ela abre mão definitivamente da sua honradez. E isso é muito perigoso, porque as pessoas, todos nós somos líderes. Todos nós somos. De alguma maneira, sim. De alguma forma, nós somos, tanto para o bem quanto para o mal. Porque quando a gente fala do bom líder, você tem bons líderes maus. Tem bons líderes bons. Sim. A gente está falando da liderança, da exercer a liderança. O faraó era líder, Sim. mas ele era mau. De um jeito mau. Mas ele era um bom líder. Como era um bom líder? Ele exercia a liderança, ele influenciava as pessoas, ele era uma referência. Mas da maneira... Usava para o mal. Os profetas, Jesus, era um bom líder, bom. Sim.
do lado do bem. Veja só que o senhor mencionou um ponto interessante aqui. O faraó era líder. Sim. Tem algo muito interessante. Na época do faraó, haviam dois Moisés. Um Moisés que nós conhecemos e um outro Moisés que foi cuidado pelo arcanjo Gabriel. Muito interessante. Foi cuidado pelo arcanjo Gabriel. O Moisés que foi cuidado pelo faraó tornou-se um profeta. E o Moisés que foi cuidado pelo arcanjo Gabriel tornou-se um incrédulo. Então, embora Faraó era um mau líder, ele conseguiu, ou ele foi o motivo de trazer o profeta Moisés a saber também ser um líder do futuro. Então, gostei muito da fala do senhor aqui, quando fala da questão de Faraó, era um líder, porém, usou para o mau caminho, mas ainda assim, dentro da casa dele, saiu um outro líder que governou de forma justa. Vocês estão falando sobre a questão da previdência, né? Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, todos os profetas falaram a mesma coisa, mas ele fala, amar para o próximo o que ama para si mesmo. Acredito que essa fala, ela é de extrema importância. Significa, isso é consideração, é você se colocar no lugar do outro e não aceitar para o outro o que você não aceita para você. Na dúvida... Nós temos um princípio da Seguridade Social, que é o princípio da solidariedade, que é isso. É isso. Você entende? É isso. A senhora entende quando eu digo que é possível nós convivermos com dois mundos, mesmo que quando o mundo dela seja obrigar a pessoa a fazer aquilo que a gente tem por conduta. Mais uma questão, vocês estão falando de previdência. Vocês sabem que a primeira passagem e a criação da aposentadoria, ela é islâmica. Sim. Os muçulmanos aqui criaram a aposentadoria. Mas não o INSS, né? Pelo amor de Deus. Né? A previdência. E o primeiro, quem criou esse sistema foi Omar bin Khattab, que foi o segundo sucessor do profeta Muhammad, depois que ele faleceu. Deus esteja com ele. Mas sabem quem foi o primeiro aposentado? Essa eu também quero ouvir. Um judeu. Na lei islâmica. Você vê como é que é? Ele fazia o quê? O papel de um líder bom. Então ele ia para o mercado. E ele andava e visitava as pessoas. Ele queria ver o mercado, ele queria ver as pessoas, porque ele é responsável por elas. E ele queria saber se tá havendo justiça no governo dele ou não. E viu um senhor pedindo esmola. Um senhor idoso pedindo esmola. E aí ele ficou indignado. Como no meu governo ter uma pessoa que pede esmola é um sinal de que eu fracassei. Exato. E aí ele perguntou, o que você faz aqui? Achando que ele era... estava fazendo por vadiagem ou alguma coisa. E falou, é que eu preciso pedir, porque eu tenho impostos para pagar, eu tenho que pagar o imposto para o governo. E o que me entra não me sustenta, ou eu pago, ou me sustento, ou eu pago os impostos. E eu não tenho emprego. E aqui Omar disse, então verifiquem, pediu para os assessores, né? Verifiquem a situação dele, queremos saber se realmente é isso. E de repente trouxeram, foram analisar, e de fato ele tinha necessidade, estava passando necessidade e tal. Então ele decretou que a isenção de qualquer imposto, que ele não pagaria mais imposto, e mais do que isso, receberia uma aposentadoria até o resto da vida, e agora passou a ser lei para todos os iguais a ele. Todos que estivessem numa situação, então alcançavam uma certa idade, ele tinha uma aposentadoria. Agora, as pessoas, o governo, os assessores, agora vieram questionar. Mas como assim?
Nós vamos dar conta de todo mundo? Como é que vai pagar para ele, Uhum. tal? Não questionaram a religião dele, mas questionaram como que vai pagar pro resto da vida, Mas isentar não a fizeram pessoa distinção de e tal. pessoas. Mas Exato. e pagar uma aposentadoria. Ele falou: nós aproveitamos da sua juventude, sugamos a sua juventude e o abandonamos na sua velhice. Nunca acontecerá isso no nosso governo. Calma. Eu queria pedir para o Sheik e pedir a vocês, eu queria primeiro agradecer muito, mais uma vez, a presença de vocês. Nós estamos na nossa reta final. Gostaria de ouvir a considerações finais de vocês. Vocês são sensacionais, foi muito bom estar com você, doutora, Eu que com o Sheik. agradeço. É sempre muito bom. Meu amigo Sheik Abu também. Nós sabemos que no islamismo nós não temos o Dia dos Pais, mas domingo agora aqui no Brasil comemora-se o Dia dos Pais. Meu pai sempre foi meu herói e meu bandido, normal. Mas eu sempre falo com ele e digo que eu o amo sempre, mas é um jeito carinhoso de dizer para ele que eu não comemoro o Dia dos Pais, mas que eu o amo mesmo assim. Queria ser solidarizado, também queria prestar a minha solidariedade pro pessoal hoje do acidente em Vinhedo. Lamentável, Trágico, verdade. trágico, trágico, 60 e poucas pessoas num condomínio, olha, assim... Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, a gente reza aqui todos, que Deus conforte o coração de todos. E mais uma coisa particular, desculpa, hoje é aniversário da minha esposa. Parabéns. Parabéns. Feliz Parabéns. aniversário. Obrigado por tudo, obrigado pela pessoa que você é, que Deus prolongue seus dias nessa terra com muito amor, paz, saúde e com os filhos dadivosos. Doutora, muito obrigado, e se a senhora quiser fazer a consideração final para o Sheik depois também poder finalizar com a gente, por favor. Gostaria de agradecer imensamente o convite. Foi uma satisfação muito grande aprender com todos os senhores, trazer esse bate-papo, essa troca de ideias, ver como falamos de situações semelhantes, mas com uma visão diferente, uma visão religiosa, uma visão do direito, mas que o nosso objetivo é o mesmo: trazer dignidade ao trabalhador. Trazer dignidade a toda a sociedade, não só ao trabalhador, mas a toda a sociedade. Então, agradeço esse espaço. Foi muito bom estar aqui, né, trazer aqui dividir esse conhecimento com os senhores. Muito obrigada. Em primeiro lugar, né, encerramos assim como começamos, agradecendo a Deus e agradecendo o convite, irmão Fauzi, doutor, Sheikh Abu, doutora. Olha, aprendi muito, bastante. Eu também, eu aprendi muito bastante, também. graças a Deus, aprendi com todos aqui. A todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, nossa solidariedade também aos familiares das vítimas do avião, e a todos os pais, né, os pais bons, que Deus os guie, abençoe sempre, e aprarando que Deus, assim o profeta Muhammad foi perguntado quem é a melhor pessoa, ele falou: o melhor das pessoas é aquele que tem vida longa repleta de boas ações. Então eu peço para ela e para todos nós, vida longa repleta Amém. De boas ações. Amém. Que Deus guie a todos. Assalamu alaikum. Certo. Bom, então este foi o nosso podcast Paz com o tema liderança, e com estas ilustres pessoas, ilustres líderes, líder dentro da sala de aula, líder do mundo. Agradecemos a vossa presença. Fauzi também, que é um grande líder, tanto dentro da empresa como dentro de casa. Os filhos estiveram comigo numa viagem, podemos ver isso, como é que o pai tem liderado aqueles meninos. Barakallahu fikum. Agradecemos a todos vocês e pedimos a Deus que abençoe a todos. Por aqui ficamos. Até a próxima, inshallah.